Fala corretor da JD House. Nós temos o orgulho de apresentar o JD Cast, um podcast feito para você corretor, buscando te impulsionar, motivar, engajar e valorizar seu trabalho, trazendo profissionais que fazem a diferença em nossa empresa para inspirar. Se inscreva em nosso canal no YouTube, para não perder nada. É muito fácil. O primeiro passo é entrar no YouTube. Depois digite JD House SP. Se inscreva em nosso canal e não esqueça de ativar o sininho. Você vai aproveitar um conteúdo de peso. Episódios com grandes personalidades do mercado, especiais sobre produtos e lançamentos, tudo pensado para tirar suas dúvidas e deixar você ainda mais confiante e preparado para vender. Escolha uma das nossas playlists e maratone os episódios completos, ou, se preferir algo mais direto ao ponto, confira a playlist com os nossos melhores cortes, insights incríveis para transformar sua mentalidade e turbinar seus resultados. JD Cast. Conexão que inspira resultados. Toda quarta-feira às 20 horas. Não perca! E nos siga também nas redes sociais. Instagram, Facebook e LinkedIn. Apoio JD House. Que eu posso dizer, né, que tudo que nós estamos pedindo ao incorporador, ele está fazendo, né? Atendido. Então depende 100% do trabalho da gente para resolver esse empreendimento. Então nós temos um produto bom, numa região que a gente conhece, numa região que nós temos trabalho, que nós temos carteira, é só a gente focar em vender que a gente vai vender. Né? Temos condição comercial, temos preço, temos tudo o que precisa para fazer desse um mega sucesso agora em abril, né? Então, quando a gente vai estar estreando, em abril o lançamento. Temos um produto que se vende por ele mesmo, né, gente? Eu acho que está muito sugestivo. Temos que vender bem ele, porque depois teremos outros. Tem mais... Olha o spoiler aí. Mais outros... Eu gosto. Outros terrenos. Leandro, breaking news. Começa que eu tô gostando. A gente colocou a placa lá, não. Vai ser um corte isso. Não colocamos ainda. Tá. Temos um terreno bem grande, próximo, que está em processo de desenvolvimento e aprovação. Não sei se vai dar tempo. Ele está na prefeitura. Está já. na prefeitura, talvez, não sei se vai dar tempo esse ano ou pro começo do ano que vem. Então a gente tem que fazer desse um sucesso para poder depois fazer mais um. Fala, corretor! Começando mais um JD Cast e hoje é um episódio especialíssimo para você, corretor, que está trabalhando no nosso próximo lançamento. Como que é o nome, seu Ricardinho? O nome do empreendimento? É. Nova Vila Matilde, Rafael. E antes disso, Rafael, só para lembrar para você mesmo, você que tá aí, ó, de ladinho, não tá enxergando a gente direito, clica no sininho, se inscreve no canal, compartilha, manda para os seus amigos, para sua família, porque só está vindo gente gabaritada aqui para trazer o melhor conteúdo para você, ó, mudar a sua forma de pensar aqui dentro. É isso mesmo. E, gente, olha, esse episódio é para vocês mandarem muito bem nesse próximo lançamento, tá? E vamos tirar todas as dúvidas de vocês que estão trabalhando esse produto, um produto muito bem concebido, né, Ricardo? Sim, e porque hoje a gente não trouxe apenas a equipe de vendas, nós trouxemos
quem manda prender e matar nessa empresa. Meu Deus do céu. Nesse empreendimento. Nós trouxemos um incorporador aqui. Estamos aqui hoje com o Leandro e com o Michel. Tudo bem, Leandro? Tudo bem, Michel? Boa tarde. Prazer, é muito Bem-vindos. prazer ter vocês aqui hoje. Estamos aqui para falar de um empreendimento que, Boa tarde, pra de novo. gente, né, Rafa? Pra gente vai ser um tremendo desafio, porque é um lançamento 100% feito pela JD, numa região que particularmente eu conheço bem, porque eu Você cresci nasceu ali, na Vila tipo Matilde? Gabriela. É mesmo? Na verdade, eu nasci nos Jardins e minha mãe me raptou para Vila Matilde. Mas eu fiquei lá 23 anos, então conheço, brinquei, falei no Meet, né, em algum momento, que eu brincava na rua, tiraram um sarro lá, que eu brincava de esconde-esconde, não era bem isso, né? É. Mas eu brinquei naquela rua, na Marcondes de Brito, nos arredores, porque naquela época isso tudo ainda era muito possível. E acho que a gente vai trazer aqui uns discursos com os meninos, né, para mostrar o porquê desse prédio vai fazer a diferença lá na região. Sim, o prédio é muito bem E é construído. uma rua tão bonita. Eu realmente confesso para vocês que eu não conhecia tão bem a região. Eu cheguei lá para conhecer o produto, fizemos o meeting, conversamos com o pessoal. Que rua bonita, arborizada, parece que tá em outro lugar. É 100% residencial ali, né? Nossa, Super maravilhoso. tranquila. Parece que tá em outro lugar, realmente, gente. E, pô, satisfação total ter vocês aqui. Você, Leandro, que fizemos o The Grampa Adelino, que foi um sucesso. Teve até venda aqui do podcast, Teve, né? foi bom. Queremos o dobro, queremos a 10ª potência aqui para esse próximo lançamento. Vai ser legal. Michel, eu acho que é uma satisfação muito grande para a gente aqui, ter você aqui, ter a tua confiança relacionada à nossa empresa, né? Que a gente está tendo exclusividade total. Queria que você contasse um pouquinho de você, um pouquinho da história da JSG, que tem mais de 20 anos em parceria com a Jacutinga, super bem consolidada. Fala um pouquinho pra gente. Primeiramente, queria agradecer o convite de vocês. Uma boa tarde a todos. Vou contar um pouquinho da história da JSG. Esse ano a JSG fez 22 anos. Um percurso legal, bacana. Tivemos incorporações que a gente foi sozinho, com a Jacutinga, com a Diálogo. Mas nossa história foi praticamente com a Jacutinga, né? Sim. Uma grande construtora, incorporadora, mais lá na área do ABC. Fizemos juntos aí mais de 20 empreendimentos em parceria lá em São Caetano. E foi uma história bacana. Ainda estamos juntos, mas esse empreendimento é voo solo aqui da JSG. Que não é o primeiro também. Que também não é o primeiro. Já fizemos outros empreendimentos sozinhos também, né? Sim. Sem a Jacutinga. Sim. E a gente conta aí com a JD, com a equipe de venda, que a gente tem total e plena confiança na força de vocês. E, aliás, a JD começou com a gente lá em 2014, edifício Gaudí, São Caetano do Sul. Começou no Gaudí? Gaudí, primeiro lançamento. Primeiro lançamento da JD foi com a gente. Que legal. A oportunidade lá foi JSG e Jacutinga que abriu as portas lá para o início da JD. Produto de sucesso, hein, Gaudí? Para você ver como as coisas vão se falando. Quando o Hermano esteve aqui, se eu não me engano, ele falou das vendas do Gaudí, né? Sim. Do lançamento do Gaudí, Sim. que ele teve aquelas 4 vendas e caíram. Então, assim, é uma história que não é de agora, né? Então, o incorporador está aqui, falo na frente deles, não é um relacionamento de curto prazo, né? Então, ele já vem de longo prazo e, se Deus quiser, né, Michel? Temos muitas coisas ainda para rolar aí com a JSG num land bank aí que eu fiquei sabendo que nós temos. Teremos outra. Tem bastante coisa para lançar. Tem mais surpresas. Breaking news. Surpresas por aí. Ô, Ricardo, deixa a gente com água na boca. Porra, bastante, viu, o Rafael? Vai se preparando. E Michel, me fala uma coisa. Eu particularmente tenho uma relação antiga com a Vila Matilde. Por que a Vila Matilde? Né, eu sei que quando uma incorporadora vai apostar, né, suas fichinhas num bairro, ela avalia uma série de coisas, né? O Aguinaldo esteve aqui também, deu uma aula, né, de compra Sim. de terrenos pra gente, mas sempre tem aquela questão, né? A Vila Matilde é um bairro residencial, o local do empreendimento é super residencial, super gostoso, arborizado. Por que a Vila Matilde? Por que vocês resolveram desbravar a Vila Matilde? Na verdade, a gente saiu um pouco da nossa região, lá do ABC, né? Por questões, a princípio, de zoneamento, que acabou endurecendo muito para lá.
E a gente começou a analisar algumas outras regiões, principalmente a Zona Leste. Então a gente focou um pouco a Zona Leste, e começou a aparecer alguns terrenos, e um dos terrenos que apareceram foi esse da Vila Matilde. E houve esse encantamento, né, por esse terreno, por essa localização. Específica, né? Específica por ele ser muito residencial, assim, muito... Acolhedor, né? Acolhedor, assim. Eu olhando, falo, eu moraria aqui. Eu moraria nesse empreendimento. Moraria tranquilamente. É a melhor colocação para alguém que vai conceber, né, Ricardo? Alguém que depois vai vender. Eu estou fazendo algo que eu mesmo compraria. Isso daí, né, é muito importante. E a partir do momento que não só o incorporador, né, mas a própria equipe de vendas compra o empreendimento, não literalmente, né, mas compra o projeto em si, todo o discurso, e aqui a gente vai falar de bastantes discursos que tem no empreendimento, tem tudo para ser mais um grande sucesso de vendas aí no curto, médio prazo. Não é só um produto muito bem concebido, mas eu acho que tem todo um contexto envolvido, é a localização, que vocês vão falar um pouquinho melhor sobre isso. É um charme, tem uma aura diferente lá, o projeto está muito bem feito, depois vamos falar de tabela, alguma coisa referente a isso, mas eu acho que está num contexto muito forte para a gente mandar muito bem nesse produto, e eu tô achando que, eu sinto, eu não acho, que eu acho que tá sendo feito um trabalho muito sólido lá, Ricardinho, não é porque está do meu lado, não é porque é meu parceiro, mas está de corpo e alma lá, intensificando. Eu acho que é de quarta ou quinta-feira, está tendo algumas reuniões específicas com a unidade de venda, né? Sim. Então, eu acho que isso é muito importante. Antes da gente começar a dissecar o projeto, o produto, os corretores estão perguntando, vocês são novidade, querendo ou não, de certa forma são novidade. Por que do nome JSG? E também queriam saber um pouquinho mais de você. Você é engenheiro, arquiteto? Conta um pouquinho pra gente, Michel. Então vamos contar um pouquinho aí. O Leandro até no dia do meeting já contou lá para quem já deu esse spoiler, para quem participou lá. O J é de Joseph, nome do meu pai. Certo. S, Sônia, nome da minha mãe. E o G, Gelshin, É o sobrenome. nosso sobrenome da família, né? E de formação, eu sou formado em arquitetura pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo. E acabei nunca exercendo realmente a profissão, né? Porque acabei vindo para a construtora e acabei me tornando diretor da construtora e da incorporadora. Então, esse foi o rumo que acabei tomando, né? Que legal. Eu não imaginava que era o nome dos seus pais. Sim. E o sobrenome. Simples, mas com muito significado, muito familiar, né? O que será que é JD, então, Rafael? Olha, Cenas para os próximos capítulos. Sabe que JD, Me fala, né, Rica. por muito tempo era Jacutinga Tinga Diálogo. Sim. Só para te corrigir qualquer Sim. informação que você tem na cabeça. Sim. Agora a gente já começou a falar também de JSG Diálogo, né? Porque tem tudo para ter uma parceria aí muito, muito grande aí nos próximos anos. Mas se a gente falar a verdade, o dono aí pode ser que Não. que fique chateado, vai ter que cortar essa parte. Ô Felipe, vamos te ativar daqui a Ele pouco, vai hein? ter que ativar. Aqui é a tesourinha. Tem uma coisa legal. O que é SJ é misterioso. Mistério. Pois é. Mas tem uma coisa legal pra gente falar da localização do empreendimento, né? Já a gente começou por esse ponto, que o Nova Vila Matilde, né? O nome do empreendimento, né? Ele tem uma localização diferenciada porque ele fica muito próximo de... assim, a Marcondes de Brito não é uma avenida de muito comércio, né? Uma avenida residencial, basicamente, mas no quarteirão de cima você tem a Melchert, que já é uma via que atravessa boa parte do bairro, que você tem tudo. Você começa a ter acesso a tudo, né? É uma via de escape muito rápido, tanto para a Radial Leste, quanto para
Praça da Toco, né? Que você tem um centro de serviços e comercial muito grande. Farmácia, Você pega a Avenida Valdemar Carlos Pereira. Tudo então, muito próximo? É tudo muito próximo, né? Então é um empreendimento que a própria estação de metrô, né? Ela está muito próxima do metrô da Bahia, andando literalmente. Eu ia andando na época quando eu morava lá perto. Santa Clara. O Hospital Santa Clara, a própria Praça da Toco, né? Que não tem mais a Toco, mas tem padarias, tem farmácias, tem Shoppings, né? Tem um monte de coisa. Então, há poucos minutos do empreendimento, o futuro morador ele tem acesso a todos os serviços que ele vai precisar para o dia a dia ser o mais fácil e ter o maior conforto e melhor uso possível que ele possa ter do seu próximo apartamento. E muito bom também para os corretores fazendo um trabalho de rua intensificado, né? Muito bom. Não, você tem muito bom. Todas as passagens, o acesso para radial, tanto o bairro quanto o centro, a facilidade do metrô, para o pessoal poder trabalhar é muito importante. Legal. E quem que é o pai da criança? Quem que fez esse projeto? O projeto tá tão bonito, né, Ricardinho? Tá. O projeto é bem diferenciado. Bem diferenciado. É projeto do JJ? Isso, projeto do Joel, escritório de arquitetura JJ Abrão. Sim. Muito conhecido e conceituado aqui no Tatuapé, né? Com bastante prédios de alto padrão. No Anália Franco, com prédios bastante. de altíssimo padrão, altíssimo né? padrão. Né? Apartamentos de 500 metros, 300 metros. É um profissional icônico, né? Exato. Tem obras maravilhosas. Todo esse know-how dele para os apartamentos de alto padrão. Sim. Para um apartamento menor, mais acessível que a gente está trazendo para a Vila Matilde. E as partes, e as áreas internas, parte de decoração, toda essa parte de composição, né? A questão mesmo dos interiores, quem que fez? A gente contratou o escritório da Bárbara Dundes, né? Tá. Também um escritório conceituado, que participa também de Casa Cor e faz diversos grandes projetos por aí. Vocês vão pessoal ver que o bom, decorado vai ficar bem bonito, bem minimalista. Uma coisa que eu tive Legal. bastante contato, Rafa, porque eu conhecia a Bárbara e a Gabriela, né? Elas partiram para um conceito de decoração no empreendimento, né? Assim, o pessoal vai ver depois com as imagens, você não tem aquelas cores gritantes, né? Naquela explosão de cor. É uma coisa mais conceituada, ela é harmoniosa, as áreas elas se falam. É clean, né? Ela é mais clean, aquela coisa mais leve, né? mais chique. Legal. Né? Então, você tem um empreendimento que você tem tudo, né? Só que é sempre bom a gente ressaltar, né? Em qualquer comunicação que a gente for fazer, é um empreendimento que ele é completíssimo, não tem nenhuma área, talvez que venha aquelas que vem na sua cabeça. Não falta nada. Não tenha, né? Você numera qualquer coisa, você vai lembrar, vai ter lá no empreendimento. E tudo muito bem decorado, tudo muito bem pensado, bonito e tudo entregue. Equipado, decorado, né? Decorado. É o principal, porque não é barato fazer isso daí. E para o condomínio já é um grande avanço de não ter essa preocupação logo depois que entrega Acho que como a JSG é uma empresa que tem muitos projetos hoje, né? A gente tem 2 projetos em andamento, desenvolvimento. Então, tudo é muito pensado com carinho e com cuidado para atender tudo da melhor forma. Não tem nada que é feito de qualquer jeito, entendeu? Dá para sentir quando a gente tudo viu... feito com bastante... Tá sendo feito com bastante carinho e cuidado. Dá para sentir isso na atmosfera do plantão que tive presente, sentir isso nos renders de cada ambiente feito. Não só isso, vocês presentes, a comunicação, o trabalho sendo intensificado, eu acho que vai, com certeza, isso vai demonstrar futuramente já nos números, né? Sim. Eu queria perguntar para vocês da questão das tipologias. Como serão distribuídas essas tipologias lá no empreendimento? Então, lá é uma torre única, 100% residencial, não tem estúdios. Tá. São poucas unidades, então ele é um empreendimento menor, não são aqueles com 2 torres, tantas famílias que vão acabar circulando, são 102 unidades. Tá. E são 6 apartamentos por andar. A gente tem 3 tipologias. Então vão ter 67 metros, com 2 dormitórios, 80 metros, com 3 dormitórios. Que dá para virar 2 também. Que dá para virar 2 a sala ampliada, e o 90 metros,
que é o nosso diferencial, que a maioria, 90% dos apartamentos vão ter 2 vagas de garagem, com esse 90 metros e lavabo. Show de bola, hein? E por ter o lavabo, o 3 dormitórios, né, que é o plantão original, ele pode virar 2 suítes com um lavabo, com uma sala que inclusive é o decorado, né? O decorado tá com essa planta que ficou... Tá, então a integração da sala com a varanda, com a cozinha, fica um ambiente muito aberto, amplo. Gente, eu queria fazer uma outra pergunta, porque eu achei muito interessante essa questão da distribuição das áreas comuns em 4 pavimentos. Queria que você explicasse um pouquinho para o corretor. Esse edifício, né? Ele, para a gente conseguir colocar as vagas que eram necessárias, então a gente acabou fazendo 3 sobressolos, mais pavimento térreo. Tá. E a gente conseguiu colocar dentro desses sobressolos e térreo um lazer fantástico, né? A gente tem até uma chamada que é um lazer de clube e não é brincadeira. Privativo de clube. Privativo de clube. E porque se a gente pegar os empreendimentos que tem no mercado, a gente tem o mesmo lazer e uma torre única, como o Leandro falou. E um terreno menor. Terreno menor, exclusivo, mas com esse lazer completaço. Uma coisa que eu acho que é legal explicar pro pessoal, Michel, e aí é bom ouvir do seu próprio incorporador, porque hoje os corretores, todo mundo que está tendo contato com o material do empreendimento, não necessariamente está escrito sobresolo lá. E eu sei que essa é uma dúvida que aparece no plantão, né? A gente tem 3 pavimentos de garagem, mais o térreo e o apartamento que começa lá em cima. Sim. Quem olha quinto, né? como se fosse o 5º andar. Então, para quem olha da rua, o apartamento está muito alto. Só que na planta da prefeitura, né, no material, vem escrito como subsolo, não sobresolo. E aí você olha de novo e não tem nada enterrado. É tudo para cima, né? Então, eu acho que acho que é legal colocar isso aqui para todo mundo entender, né? Que mesmo. aí é uma conceituação das plantas, mas a gente está falando de empreendimento que pela Marcondes e Brito, o apartamento, né, o primeiro andar, Ele é o quinto, praticamente o 5º andar. Ele é muito alto, Legal. mais ou menos o que seria o 5º andar, porque você vai ver 3 pavimentos lá de garagem com as áreas de lazer, né? Todos eles têm algum tipo de área comum, né? Sim. De lazer para o condomínio, depois o térreo, e aí começam os apartamentos. Isso é uma informação muito legal, muito importante, que eu acho que os corretores, na hora da venda, eles têm que valorizar muito, porque quando a gente fala que o produto, o empreendimento, ele tem uma proporção nessa escala que a gente está citando, essa disposição do nível da rua em relação à edificação, a gente também está falando da questão das cartas solares. Estamos falando do sol da manhã, o sol da tarde. O quê? Hã? Carta solar? São cartas solares. Estou aprendendo, isso é papo de arquiteto. Carta solar, essa é nova para mim. É verdade. Isso vai ser muito envolvente, muito importante para o pessoal na hora da venda. Né? Lá foi concebido, independente do lado que a pessoa escolher, vai ter sol. Ou vai ser um sol da manhã, ou vai ter sol da tarde. Sol da tarde. Então, em nenhum apartamento vai ser face sul. A piscina também está posicionada de uma forma que também tenha essa incidência então, falando das áreas, carta solar. Das áreas comuns, a gente vai ter alguns espaços bem bacanas lá, diferente. A gente vai ter um espaço gamer para molecada, youtuber, né? Que vai ter aquele fundo verde, né? O chroma key. Eu babei nos ambientes, nas áreas comuns. Eu babei. E tem muita novidade, coisa que a gente não vê por aí, né, Ricardo? Por exemplo, eu que adoro animaizinhos, eu percebi que tem 2 ambientes aí para os bichinhos, né? Tem a parte do pet place normal, mas também vai ter um pet care para você poder lavar, limpar, cuidar, tosar. Você tem cara que tem gato. Não precisa ser só cachorro. Tem gato, lógico. Periquito. Se é cachorro, não tem gato. E sabe o que é o legal, Rafa, nisso daí? E o Leandro Michel não me deixa... assim, não poupar palavras para elogiar. As áreas comuns, elas não são pequenas.
né? Isso é uma coisa muito interessante no projeto. Você tem uma torre só, você tem 4 pavimentos de lazer, vamos colocar assim, né? Que tem a área distribuída de lazer, mas você tem ambientes muito grandes. Então você tem uma academia grande, você tem um salão de festas grande, você tem um espaço gourmet grande, você tem um espaço mulher, né? Wellness, espaço mulher, você tem sauna, você tem uma coisa tudo grande, né? Então são poucos apartamentos, então que nem o Leandro colocou, você tem um trânsito de pessoas lá no, assim, vamos imaginar que uma constituição de uma família lá, 3, 4 pessoas, vamos falar mais que já tem umas 300 pessoas no empreendimento, para usar áreas comuns dimensionadas muito grandes, né? Então não é aqueles apertamentos, né? Então você tem um apartamento com uma distribuição interna muito bacana. E as áreas não só para constar em folheto, né? Não, eu não quero ter... eu preciso ter 30 áreas comuns. Não, eu tenho tantas áreas comuns e todas muito bem desenhadas, muito bem decoradas, muito bem elaboradas para tirar o melhor proveito de quem for usar a área. Né? Foi a sensação, foi o sentimento que eu tive quando comecei a ver as perspectivas. Eu achei muito bem concebido. A questão de ter sempre eu percebi a preocupação que vocês tiveram na questão da circulação, que sempre foi uma coisa que nem o Ricardinho falou. São áreas grandes, áreas que são privilegiadas para o pessoal estar habitando sem ter problema nenhum. E outra, é tudo muito clean. Parabenizar realmente o pessoal que fez o projeto do JJ, mas também a Bárbara Dundes, um trabalho maravilhoso, clean. É aquela imagem que não cansa, porque está tudo muito clean, bem concebido, está uma coisa muito agradável. Não faltou nada. Piscina, quadra, salão de festa, espaço gourmet, churrasqueira, espaço mulher, espaço kids, salão de jogos, pet place, pet care, depósito, mini market. Tem tudo. Tem tudo e não falta nada. Muito agradável. Playground, sauna, ducha na sauna. Tudo. Tem E, gente, coisa. Qual que é o perfil desse cliente? Qual que é o perfil dos compradores desse produto maravilhoso? A gente, na própria concepção do projeto, do nome, tudo, e o que a gente tem visto de visitas lá, são famílias realmente completas. Criança tá vindo, a família tradicional mesmo. Então tem o pai, a mãe, 2 filhos, estão indo lá, estão visitando junto, estão ficando 1, 2 horas no stand. Legal. É aquela família, muita família do bairro mesmo. Do bairro. Né? A Vila Matilde é bem bairrista. Então esse é o público, assim, os jovens, um pouco mais jovem para os apartamentos menores, e uma família aí nos 40, 50 anos, os pais querendo esse apartamento um pouquinho maior com os filhos menores. Acho que não só a Vila Matilde é bairrista, Lê, mas o projeto e o bairro, eles atraem também o poder migratório dos outros bairros um pouco mais distantes, né? Então, quando você, por exemplo, se a gente analisar o comportamento, principalmente de quem mora na Zona Leste, né? Sempre tem aquele intuito de chegar mais perto do centro, porque eu quero fugir um pouco do pessoal trânsito, de Itaquera, metrô. Zona Norte. A gente tem um metrô muito próximo, né? Que ajuda, principalmente para um bairro que muitas vezes é dormitório, né? A gente sai para trabalhar, vai para Faria Lima, para BN, para Paulista e volta para casa, porque não existem, né, não existem indústrias, grandes empresas instaladas na Vila Matilde. Então as pessoas acabam saindo realmente do bairro e voltam para usufruir do seu apartamento, né? E vão ter a oportunidade de ter um apartamento gostoso para se usufruir, né? Uma área de lazer gostosa para eu estar dentro do apartamento, não querer ficar procurando coisas só para fora. E existe uma leitura do próprio plantão de vendas, né, até complementando essa questão do perfil, de que você tem esse movimento, né, de moradores dos bairros um pouco mais para trás, né, mais afastados, que estão chegando, que estão tentando chegar mais próximo do centro de São Paulo. E aí você vê a Vila Matilde, opa, aqui eu tenho um bairro bucólico, eu tenho uma coisa mais gostosinha. Não está tão no centro, no meio do caminho. Não é o centrão, não está no centro, mas ele também não está mais tão longe. Tem aqueles ares antigamente, né, uma coisinha gostosa, residencial, aquela tia que para na porta e fala bom dia, boa tarde, boa noite. E
com tremendo de um projeto bacana, né? Acho que não tem muito, não existe muita crítica ao que se fazer nesse sentido, né? Acho que foi bem acertado. É você que tem essa formação de arquitetura, Michel. Quando você faz a concepção de uma área comum, acredito que tenha várias... Eu particularmente não sei como que se desenvolve um prédio, um projeto 100%, mas você tem essa leitura, né? Acho que você tem essa visão. Eu tenho um terreno, alguma coisa, e vou ver como é que eu encaixo um programa de lazer, né? Que muitos discursos acabam sendo assim. Quando você decidiu por colocar essas áreas amplas, porque você comercialmente, você poderia quebrar um salão de festa em 2 e fazer... Temos 2 salões de festas, né? Então muitos projetos acabam tendo, vale aquele bolotário, né? Aquela 50 itens. 50 itens, porque isso vira para os marqueteiros, isso, nossa, é um prato cheio, 50 itens de lazer. E você olhou e falou, não quero isso. Eu quero áreas boas, grandes, bacanas, sendo que eu poderia pôr mais coisa. Algum movimento te levou a isso? Foi aproveitamento só? Não. Era o que cabia na arquitetura? Não, realmente foi uma preocupação em cima do projeto? Não, foi uma preocupação em ter espaços bons, grandes e amplos que a gente conseguisse acomodar confortavelmente as pessoas, né? Não é só ter. Não é só ter. E que a pessoa possa ir lá e usar, né? Não adianta eu ter uma academia com uma esteira que consiga ter 2 pessoas. Se o prédio tem 300 pessoas, aí você vai fazer uma festa num salão, aí você quer fazer uma festinha para um corredor, pega um corredor, você não consegue. Então, isso foi lá nas sala jeans, não. Dá para pôr só 2 amigos, não. Tem que isso foi um pedido quando veio para a arquitetura que tivesse bons espaços amplos, até porque a gente teria esse espaço que comportaria um amplo lazer. Então a gente solicitou mesmo que fosse... E acho que para acompanhar um pouco tendência, né? O pessoal jovem, computadores, do youtuber, tem, né? Sim. Fazer essa parte digital. Eu adorei esse espaço. espaço. Acho que se preocupou em me acompanhar. Para mim é uma das áreas mais legais. Eu também acho. Mas para ir acompanhando as tendências, né? Vai ficar pronto ainda daqui 3 anos. As coisas estão mudando muito rápido. Hoje qualquer celular é uma ferramenta. Eu não sei se vocês chegaram a perceber, né? Os pavimentos de lazer, então... Lá o terceiro sobressolo, que é o pavimento que tem a parte do Pet Place e o Pet Care. Aí a gente sobe pro outro pavimento, a gente tem um ambiente mais calmo, que aí a gente já tem o espaço mulher, uma sala de descanso, massagem e o coworking. Sim. Aí a gente sobe mais um pavimento. Aí começa a bagunça. Começa já uma baguncinha. Barulho de jogos, gamer, criançada. E o espaço team, então já tá, a bagunça tá já mais para esse pavimento. Aí já vai pro térreo, aí é bagunça total, academia, quadra, piscina. Então isso também foi um pouco pensado nessa separação de ambientes para ser mais agradável possível, né? E é uma coisa legal, acredito eu, que nunca é uma imposição do projetista, né? O projeto, eu imagino que quando o Joel trouxe o projeto para vocês, não simplesmente, não é a palavra certa, mas eu não engoli aquele projeto, né? Existe uma preocupação sempre do incorporador em olhar, opa, peraí, aqui não, só que vamos fazer assim, troca aqui, mexe aqui, para você realmente entregar o melhor produto, né? Nem sempre os arquitetos, não se ofendam, né? Nem você, né? Não se ofendam, mas nem sempre os arquitetos trazem a melhor solução, né? Então precisa realmente daquela visão comercial do negócio. E acho feito em muitas mãos. Feito em muitas mãos, né? Não é toma, é isso aqui. Não é isso que e até chegar no produto final. Vai e volta muitas vezes. Por isso demora tanto para aprovar um projeto também, né? Você sabe, Rica, que eu sinto de arquiteto para arquiteto que foi projetado com muita sensibilidade, porque eu acho que o que nos facilita para chegar num determinado número comum que vai agradar o outro é você que foi o que você falou no começo, Michel. Eu compraria esse produto.
Michel, compraria esse produto. Você concebeu, você fez. Eu acho que essa sensibilidade de você se colocar no lugar do outro, isso diz muito. Então dá para ver que é um projeto muito bem pensado, um projeto feito com muito carinho. E com certeza a gente vê isso nas imagens, vê isso em toda a composição, no trabalho sendo realizado, né? Até complementando esse papo, essas plantas, os layouts, né, que a gente comentou, as tipologias, elas poderão ter personalização, elas terão, vamos dizer assim, mais opções de plantas? A gente vai ter algumas opções de plantas. Tá. Até falando desse cuidado, a gente, na hora de desenvolver as plantas, eu até ajudei aí, dei uns palpites na época, que pra gente destacar alguns pontos fortes das plantas, né, os diferenciais. Então, uma coisa que eu me preocupo, eu gosto de espaço para armário. Eu vejo um problema nos apartamentos novos que tem pouco espaço para armário nos apartamentos menores. Armário, guarda-roupa. Guarda-roupa, isso. Guarda-roupa dentro dos dormitórios. Então, Ótimo, a gente se preocupou muito com isso. Então, pode pegar as plantas, os 2 dormitórios, a gente tem 2,80 metros de guarda-roupa. Dá para fazer 3 portas de correr tranquilo. E nos de 80 e 90 metros, a gente tem 3 metros de armário. E guarda-roupa é engraçado, Rafael. Guarda-roupa sempre é uma coisa muito... que muita gente observa, né? Porque geralmente quando você tem mulheres dentro de um apartamento, as mulheres elas entendem muito mais como funciona o apartamento do que os homens. Né? O Leandro entra lá no apartamento e vai ver o terraço, vai ver a churrasqueira, onde é o banheiro, se a distância é muito grande, porque é isso. Mas a mulher ela tem essa leitura do que cabe, né? De olha, eu não tenho guarda-roupa, não tenho armário para cozinha, não tenho armário para lavanderia, não tem buffet, não cabe. Então essa noção espacial que a mulher tem no apartamento é muito mais apurada do que do homem. Então, quando você tem um homem se preocupando com guarda-roupas, essas coisas, é uma coisa para se tirar o chapéu, porque não é a leitura principal da gente. Você vê o quanto de armário minha mulher me consome pra eu pensar nisso, né? Né? Até que você tem um. 2, 3 uma portinha. Um lixo. Eu particularmente, assim, o decorado tá aí, né? Vai estar aí para todo mundo ver. Eu sou um cara da área social. Eu gosto, para mim, o quarto é coadjuvante, mas sala, cozinha e terraço, para mim, quanto melhor resolvido, o apartamento me encanta mais. E isso é uma preocupação, e acho que dentro do apartamento, né, Lê, Michel, tem muitas coisas lá, muitos discursos, né, que às vezes não são aqueles tão óbvios, mas que fazem bastante diferença nesse tipo de projeto, né? Então, algumas coisas que foram colocadas por vocês, né, na incorporação, no desenvolvimento, que às vezes não estão tão explícitos assim, né, porque a gente não consegue perceber no primeiro momento, mas que no dia a dia vai sentir bastante diferença, né? Outro ponto também, a gente conseguiu colocar janela, pelo menos em um banheiro, né? Um banheiro do apartamento tem janela. Então, porque tanto 2 dormitórios, 67 metros, também tem janela. As 3 tipologias têm pelo menos um banheiro com iluminação e ventilação natural. Que é uma coisa que muita gente reclama no nosso dia a dia aqui, que os 2 dormitórios às vezes não tem janela, tudo com vento kit. Então lá a gente conseguiu. Também é um diferencial de planta. Todos esses detalhes, parece que assim, às vezes as pessoas não se atentam a esses detalhes que trazem tanto valor para um projeto, para um empreendimento. Essa questão do móvel que o Rica falou agora para a gente é uma coisa tão pessoal, é uma coisa tão peculiar. E faz diferença. E faz diferença. E vocês estão pensando nisso. A questão da iluminação natural no ambiente. Gente, tem estudos que falam que ambientes que tem a luz natural faz tão bem pro humor da pessoa. A gente vê em um mundo hoje que tem tantas pessoas... Ele tá muito fofinho. Eu ia até falar uma coisa eu ia até fazer um comentário aqui. Quando for fazer a edição, que for falar assim, ó, de arquiteto para arquiteto, bota uns coraçãozinhos, Felipe, assim, saindo dele, porque ele se realizou agora. Gente, o Ricardo, ele adora... Tem um filme do incorporador, eu também acho, né? Mas então coloca assim, coloca um emoji bem ranzinhos assim, olhando pra ele, sabe?
Mas Rafa, esse negócio da iluminação é tão bacana, porque assim, existem alguns discursos, uma coisa que a gente chegou até a conversar em reuniões, que às vezes pensa assim, quando você tem um apartamento que ele é muito iluminado, né, você usa menos lâmpada. O apartamento bem iluminado que usa menos lâmpada é conta de energia menor. Né? Então, não é só preocupação por uma janela, né? Não é só preocupação por um vão de terraço, alguma coisa. Mas isso impacta diretamente nas contas de consumo do apartamento. Tem uma coisa super legal no apartamento que eu particularmente acho fenomenal, né? Que é quando, por exemplo, você falou das plantas, né? Das opções de planta. Quando você amplia uma sala, você não simplesmente está tirando uma parede interna. Né? Então, não é só tirar aquela que faz a divisa do quarto com a sala. Você está tirando a interna e a externa. Né? Então, a gente tira aquela paredinha que fica com a janela. Geralmente fica a janela... A janela fica externa para a varanda. O toco de parede embaixo. Né? Então, você vai ter uma boca de sala bem grande. Né? A integração que você vai ter tirando o terceiro dormitório da sala, com o terraço, com a cozinha... Fica muito grande e aberto. Mesmo. Além da passagem gourmet, que a gente já estava esquecendo. Sim. Que vai ter da área de serviço pro terraço. Nossa. Que é aquele velho discurso de não pingar carne no tapete branco. Você não tem que passar pela sala para sujar porque tudo. Nós gostamos de churrasco, que temos... E vai ter churrasqueira, carvão. Churrasqueira, gostamos de carne mal passada e a gente gosta de pingar a carne pela casa, pingar a carne pra casa. E geralmente tem aquele tapetinho de pelo bonitinho, sei lá, pá, pinga aquela... E a churrasqueira é bom frisar, né, pros corretores falarem pros clientes que a gente entrega já com a churrasqueira, não é kit à parte, né? A gente já entrega. E é a carvão. E a carvão. Ó, que maravilha! E outra coisa importante que a gente vai entregar de padrão também é infraestrutura para ar-condicionado em todos os quartos e sala. Tá de brincadeira, Os né? apartamentos tiverem 3 quartos, terão 4 pontos previstos nos 3 dormitórios. Tem a carga elétrica preparada para isso. Agora eu vou falar... E só não te cortando, Rafa, a condensadora não fica na varanda, porque a gente tem um terraço técnico. Nossa, que maravilha, então, o terraço gourmet, ele é gourmet. Ele é gourmet. Não tem aquela caixa de vidro, de madeira. Porque não fica o barulho, não vai perder espaço no terraço. Não esquenta, não vai ficar pingando, não vai ter que fazer um ralinho. Gente, tudo isso que a gente está aprendendo aqui com o Michel, com o Leandro, a gente está trocando, né, Ricardo? Tá trocando tudo isso são fatores que vão ajudar você na hora de você estiver na mesa com o cliente. Ele está falando de grana. Você vai falar, você está economizando. Tudo que tem aqui nesse empreendimento, só falando de conforto, a questão dessas áreas que estão conversando, que geralmente a pessoa quer quebrar para deixar o ambiente maior. O piso da sala já vai ser nivelado com a varanda. Gente, ó, eu vou falar para vocês. Eu vou fazer um levantamento desse valor, porque eu trabalhei com reforma há mais de 14 anos. Se você está falando em economia, se o teu cliente estiver falando em economia, você pode botar aí no mínimo aí uns 20, 30 pau que está economizando só no que eles estão fazendo. E eu estou falando baixo, deve ser mais. Como estão as coisas hoje, deve ser mais. Então vocês têm muitas ferramentas para o cliente que vier por desventura. Que eu acho que isso não vai acontecer. O produto está muito bom e os clientes vai ser uma coisa cíclica. Que é uma outra coisa, Rafa, que tem lá, que acho que pensando nesse ambiente social, né? Então, leitura do social para mim ainda é super, super bacana lá. Uma coisa que tem naqueles apartamentos, pensa no apartamento no menorzinho, no 67, né? Que é mais incomum ainda do que num apartamento de 90. A gente vive numa cidade que volta e meia tem problemas de iluminação, cai a força. E a gente tem um gerador no empreendimento. O gerador, ele atende o ponto da geladeira. Nossa. Né? Então, se acabar a luz no bairro, no prédio, por algum motivo, você tem aquelas áreas, né, específicas que ficam alimentadas pelo gerador. Geralmente são as áreas de segurança, né? Elevador, portão da garagem, portão de acesso de pedestres. Mas você tem a geladeira também que é alimentada. Então, maravilhoso isso, hein? não tem problema de estragar a comida, né? Que é um grande problema, né? Quando a gente tem chuvas e essas coisas, cai a geladeira, fica todo mundo desesperado cai a luz, fica todo mundo desesperado com a geladeira. Né? Quantos diferenciais nós estamos falando, gente? Esse não tem por aí, esse não é novidade. Não então, tem porque você tem isso, todas, né? As unidades, em todas as unidades. Vão ter um ponto, vai ter um ponto na geladeira
que vai funcionar com o gerador. O gerador. E Maravilhoso. importante também frisar, a gente vai entregar o gerador. Já o prédio funcionando com o gerador. Que legal, meu. Então, Então quando... dá pra você pôr aquele seu iogurte grego que você toma, não vai estragar seu cavalo. Você sabe. Eu tenho certeza. Deve pegar no avião, inclusive. Ó, eu tô quase pensando em me mudar de São Caetano, meu. Tá muito bom esse produto. Cara. Mude, tenho certeza que vai conseguir uma condição especial aqui com eles. E do lado de tudo. Né? Que tem escola, tem barzinho, tem uns barzinhos legais lá que Tem, você tem. fazer Não, pesquisa, farmácia. Farmácia. É bem Vai estar legal. perto aqui já da JD, Tá mais perto fácil da chegar. JD. Tá mais perto. É verdade, vai chegar atrasado. Tá vendo? Vai poder sair mais tarde. É verdade. É isso bastante aí. coisa. Gente, eu tô muito assim, impressionado com o zelo, o cuidado de vocês. Eu acho que tá sendo muito bom. Estamos falando meia hora, Ricardo, só de diferencial, que é determinante para Do apartamento. do apartamento para os corretores estarem mais seguros para poder vender, gente. Um projeto muito bem concebido. Tá redondinho. Todo mundo que foi lá, tá visitando, só elogios. A construção é convencional, né? Isso, construção Né, convencional. Então- Pilar, viga, laje. As paredes são só de vedação. Tá. Né? Explica isso para vocês, que são os arquitetos. Né? Explica o que é uma construção convencional. Porque, assim, a gente tem uma diferença muito significativa nesse tipo de construção, né? Que a gente só vai conseguir ter algumas coisas aqui, principalmente a flexibilização de plantas, por causa do tipo de construção que a gente vai ter. E não é todo empreendimento, principalmente nesses bairros mais da Zona Leste, que tem empreendimentos dessa forma, né? Então, geralmente, aquele é o bloco, né? Faz a construção... Bloco estrutural, alvenaria estrutural. Te permite ter essa flexibilização Sim. de planta, vou quebrar para fazer nicho no banheiro, essas coisas. Geralmente não pode muito, né? Ali você tem um pouquinho mais de liberdade essa criativa na sua flexibilidade, planta, né? De você poder quebrar uma parede seguindo, logicamente, a planta, o que está determinando viga, o que é estrutural, né? Sim. E você pode fazer um layout, uma personalização ao seu gosto, porque a nossa casa tem que ter nossa cara. E vocês estão dando essa possibilidade, né? Eu acho que é de uma sensibilidade muito grande quando você, Leandro, fala assim, ó, pensamos nessas medidas aqui para poder ter um móvel que seja bem concebido, bem distribuído, que tenha 80% do lado da esposa, né, Ricardo? E 20%, a realidade é 10% pro cara, né? Pro esposo, pro marido. Se tiver filha, porque aí geralmente tem umas roupas de filha também. Sobra o quê? Uns 5%. Sobra nada. Mas a construção, né? Como ele perguntou, com pilares, né, colunas, isso permite você fazer essa flexibilização dentro, quebrar. Nas estruturais... Cozinha aberta, cozinha fechada. Tem pode quarto, mexer, né? tem que rasgar mais uma tomada, quer puxar mais um interruptor para outro lugar, é possível. E nas estruturais... Normalmente os padrões mais baixos Você que não costumam consegue. usar, porque tem um custo de construção mais barato, Sim. você não consegue fazer essas coisas. Consegue mesmo. Ó, um exemplo bobo, desculpa, Ricardinho, um exemplo bobo que a gente acabou falando, mas eu acho que tem que se levar muito em consideração, é a questão do nivelamento do piso, do living para a sacada. Gente, vocês acham que é simples? Não é. Fala isso para o cliente de vocês. Para você poder fazer uma intervenção no teu apartamento que você acabou de comprar, você tem que soltar um documento chamado RT, que é um valor agregado para uma pessoa que vai pensar como pode fazer esse nivelamento do piso. Tem que entender, tem que entrar em contato com o carga. Tem que ter carga, tem que entrar em contato com o calculista. Como é possível fazer? Não é só encher o apartamento de entulho e... Não é. É uma coisa super específica. Então, assim, tudo que o Michel e o Leandro falaram aqui são questões que é muita coisa envolvida e não é só dinheiro, é tempo. E às vezes gera estresse. Eu lembrei de mais um que a gente não tinha falado também. Os banheiros, a gente reveste não só dentro do box com a cerâmica, né? A gente reveste as paredes fora do box também. 100%. Então, 100% revestido. Legal. Todas as Não paredes é naquela e o pintura piso. epóxi, né? Não tem azulejo, a pintura, né? é azulejo. É azulejo. É azulejo. Isso é legal. Nos Isso é banheiros. legal. Isso Importantíssimo. é Então, esse quando é um você outro começa a colocar tudo na ponta do diferencial. lápis, né? De
de custo das coisas, você vê que você está recebendo um apartamento com um valor agregado muito grande, né? Verdade. Tem também, né? A gente vai enumerando as coisas aqui, porque acho que é sempre legal a gente pontuar isso aí. A gente tem aquecimento de água nas torneiras, né? Então, tirando o lavável, que mas os banheiros. Mas todos os banheiros, né? E a cozinha, tem ponto de água. Então dá para você lavar sua louça, né? Porque certeza que você deve lavar a louça na sua casa. Você lava a louça com água ajudar quente. A esposa, né? Tem esposa, lógico. Lava com água quente, então, gordura, tem todo um porquê, não é só a água quente propriamente dita nas torneiras. E são coisas, né, Leandro, que nem sempre elas são muito bem trabalhadas, né? Então, às vezes elas passam desapercebidas porque a gente se preocupa tanto, né? Às vezes eu vou te falar que tem muitos projetos bons por aí que não tem água quente na cozinha. Tem no banheiro, porque já chega. E não necessariamente de padrões mais baixos, mas padrões altos também. Tem. E eu queria falar com vocês um pouquinho mais de acabamento, porque cada imagem linda que eu vi, né, que nós vimos, né, Rica? Tanto nas áreas comuns quanto no próprio apartamento em si, o que vocês entregam? Eu entendo que nas áreas comuns vocês entregam como a gente está vendo nas peças, né? Nos folders. Conforme as imagens, seguindo o memorial descritivo, quando a pessoa compra, vem todo o memorial das quantidades, de cada ambiente, tudo certinho. Áreas comuns equipadas e decoradas. Decorado. Lindas demais. Eu tive a oportunidade, né, Michel, de acompanhar com o Michel um orçamento específico de uma área. Nossa, um absurdo. Caro, tinha noção, Michel. Absurdo. Não precisa contar, né, o valor. Não, a área. Mas é muito caro. É muito caro decorar uma área. Prédio, né? É muito caro. Para você, e assim, decorar é fácil, né? Você bota qualquer coisa lá, tá decorado. O papel aceita qualquer coisa. Sabemos bem, você vai comprar qualquer armário de esquina, você coloca lá, põe qualquer cadeira, daí pode falar que tá decorado. Mas na hora que você começa a procurar coisas de qualidade para colocar, não, tem uma preocupação com marcenaria, tem uma preocupação com o equipamento eletrônico. Tendo cuidado com tudo, né? Tem que dar uma garantia. Dá uma garantia, e pesa isso, né? E pesa a favor de quem tá comprando, né? Porque você não vai ter esse gasto depois que a gente colocou aqui, mas para o incorporador também zelar porque ele vai deixar isso na garantia também do empreendimento, sim, né? Sim. Então é muito importante você trazer acabamentos de qualidade de fornecedores confiáveis da rede de construída aí ao longo desses 22 anos de JSG, porque quem vai responder por eles depois é você. Sim, né? Então, se eu colocar qualquer porcaria lá no primeiro uso, quebrar, eu vou ter que comprar de novo. Né? Não pode. Ainda falando de acabamento, vocês entregam louças e metais? Isso. Aí nas áreas frias, né? Então vem o piso, toda a parte que molha, todas as pias de granito, cuba, os metais de cozinha, banheiro, a parte da churrasqueira também. Sim. O tanque de louça, né? Tanque de louça. Legal. O decorado, para quem conhecer, ele vai ter aquela sugestão, né? Não necessariamente o memorial descritivo, né, do acabamento, mas de possibilidades de que o cliente pode... vou fazer isso daqui no meu apartamento. No próprio plantão, a gente utilizou alguns materiais de acabamento ilustrado, que vão ser entregues. Então, lá tem realmente a porta que vai ser usada, a pedra que vai ser usada. Tem elementos dentro do plantão, não necessariamente no decorado. Mas que são do memorial que vão ser utilizados na obra. Muito legal. Né, inclusive. E o pessoal, sim, muitos corretores conhecem a gente lá do ABC, né, de São Caetano, por fazer as incorporações junto com a Jacutinga, e o nosso padrão de construção é padrão Jacutinga, né? Porque a minha escola foi Jacutinga, né? Sim. E eu tenho lá os meus 3 professores, né? O Antônio Carlos, o Pedro, o Caetano. Então, assim, eu tenho uma bagagem aí de 22 anos com eles, então o nosso padrão construtivo é exatamente aquele. Sim. Né? Então, assim, se alguém tiver alguma dúvida, né, e queira conhecer alguma coisa que a gente fez, sim, e dar um pulo lá. De altíssima qualidade. Muito legal, muito carinho. Você conhece, né? Você abraço, conhece Toninho, bem, Pedro, você conhece o Joseph. Você conhece bem, então... É isso.
Legal. Nós estamos falando de credibilidade, né? O que vocês conceberam juntos, uma história muito bonita, empreendimentos de sucesso e com certeza, assim, eu acho que vocês marcaram muito o ABC. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês de novo, conhecendo a Vila Matilde, que é muito bonita. É bem bonita. É muito bonita. A população lá era bem bonita. É? Quem nasce na Vila Matilde é o quê? Não sei, eu não nasci lá. Não vai me pegar nessa, não. Eu ia te pegar. Mas morei lá há 23 anos. Então, é um bairro único, na Zona Leste. Ó, eu cheguei para conhecer o produto, eu já fiquei encantado. Não, é bem legal. E eu acho que é sempre bom colocar, Rafa, aproveitar, né, que os donos do negócio estão aqui, que a gente tem um produtinho completo, né? Parece que a gente está batendo na mesma tecla, a gente está falando a mesma coisa, mas não é, porque na hora que você pega uma esteira de produtos que você tem na região, em casa, onde quer que seja, você começa a comparar um monte de coisas e você... inevitavelmente eu vou olhar no do vizinho porque ele custa mais barato, não, o do vizinho de trás é um pouco mais caro. Não é. Eu acho que o intuito disso aqui, né, Michel, é a gente transmitir para a equipe todo esse valor agregado que existe no empreendimento para você construir um discurso vencedor com o seu cliente, né? Então, a gente falou isso aqui de várias vezes, né? De conexão, de dores dos clientes. Todo mundo que entra daquela porta daquele plantão, né? Que para você... E pensa assim, ó, para você ver como o movimento é bacana. O plantão, ele não é no nível da rua. Para a pessoa subir no plantão, ela realmente tem que querer subir no plantão. Porque ela tem que subir uma escada, ela tem que entrar no platô onde ele está e realmente ela tem algum anseio por conhecer aquilo lá. A partir do momento que o corretor começa a fazer toda aquela técnica que a gente vem conversando aqui, de conversa com o cliente, tenta entender, e você se apropria dos discursos que o Michel está falando, que o Leandro está falando, e não estão aqui para falar como vendedores, né? Estão aqui para falar como incorporadores, no sentido, olha, desenvolvemos assim porque achamos que o prédio vai agregar valor assim, assado, que é importante para o cliente, é importante para quem vai usar a nossa criança, né? E se apropriem disso e passem isso para os clientes, né? Não ficar só naquele... tem sala, cozinha, terraço. Eu não gosto de falar assim porque sempre lembro mal as pessoas. Mas não, aqui tem terraço, aqui tem terraço com churrasqueira, tem 2 dormitórios. Mas não é só isso, né? Tem mais do que 2 dormitórios, tem mais do que 3 dormitórios, tem mais do que terraço. É um todo, né? É um todo. Eu não desconheço assim, algum projeto, né, próximo na região que seja tão compacto e completo. E tão bem pensado. Não são apartamentos, igual a gente estava falando, com 400 unidades, que vão morar 1.000 pessoas. Para quem quer ter uma coisa um pouco mais exclusiva mesmo. Sim. Menor, menos a medida gente, certa. Mais tranquilo, bem família, mas que tenha tudo ali, né? São só 6 por andar. Muito então, não tem esse tipo de projeto. Ou tem outros menores, mais populares, e com certeza vão ter um preço menor. Ou vocês vão para esses outros grandes empreendimentos mais populosos, que aí perfil de cliente. Tem uma coisa legal lá, que me veio até na cabeça agora, por exemplo, que quando a gente foi montar um material publicitário, até olhei mais de uma vez, o bicicletário. Tem um bicicletário no empreendimento que é uma coisa de louco. 102. Tem mais de 100 bicicletas. Nossa mais senhora. uma posição... o bicicletário, ele tem posição para mais de 100 bicicletas. É como se cada apartamento pudesse ter... 102 vagas. Tem 2 vagas. Né? É como se cada apartamento pudesse ter uma bicicleta. É isso. No empreendimento. Que legal mesmo. Foi uma imposição de aprovação da prefeitura. É muito legal. Por um bairro que não é muita planície planalto, né? Uma coisa... Algumas partes da Vila Matilde são bem planas, né? Dá para andar muito tranquilo, principalmente essas avenidas, que nem a Neuchat, a própria Marcondes de Brito. Uma bicicleta é uma coisa bem legal, né? Então, um empreendimento ser uma imposição, ou do jeito que ele foi concebido, você ter isso daí, é muito diferente. Eu sinceramente, eu não lembro de algum empreendimento que tenha... Porque eu olhei para ver se realmente tinha né, as 102 vagas. Mas tem 102 posições para guardar bicicleta. É muito legal. Muito legal mesmo. E perguntas que às vezes os corretores... São perguntas simples, mas às vezes os corretores querem saber... como que vai funcionar o rateio da parte de água, luz,
Como que vai? Você já tem essa informação? Já tem alguma... O condomínio ele é entregue com previsão para individualização. Tá. Né? Então, depois que entrega, o condomínio contrata uma empresa que faz a instalação dos relógios, do software para fazer a gestão de gás e água. E gás, né? Porque energia já é separada da Enel. Tá. Então, é o gás e a água vai vir preparado para individualização. Legal. E a disposição dos elevadores, como será? Lá a gente tem 3 elevadores que vão atender 6 apartamentos, né? Tá. Então, basicamente um social para cada 3 e um de serviço. Isso. Tá. Não, legal. A gente também tem uma plataforma, né? Vai ter um transfer, né? Um transfer que leva do nível da rua até o térreo, porque... Tem pessoas com mobilidade, acessibilidade, então vai ter um transfer do nível da rua até o térreo. Que legal, importantíssimo. Além dos outros 3 elevadores, né? Importantíssimo. Que são atendidos, que inclusive é atendido pelo gerador no caso de decadencia de energia. O transfer é esse elevador de serviço aí para portaria 24 para ninguém ficar sem chegar no seu apartamento. Portaria 24 horas, já entregue com ar-condicionado, banheiro, não vai ser remoto. Tem área para... É legal, a gente vai numerando. Tem área para depósito, né? Guarda tem o depósito, entregas, um delivery, né? Não tem onde guardar. Dentro da portaria tem lá um espaço apropriado para isso. Então fica super organizado. Tudo muito... Pé direito duplo no hall de entrada. Imponência. Você olha lá para cima, você vê o coworking. É bem legal. Tá coworking generoso. Hoje, pessoal muito ainda de home office, né? No apartamento lá tá pequeno, criança, não precisa sair para cachorrinho latindo, criança chorando. Gente, então, eu acho que todo mundo fala que vai trabalhar, desce lá e fica lá sem fazer nada, só para fugir. Gente, às vezes quer fugir da esposa um pouco, dar uma descida. Às vezes. Dar uma descida. Tá lavando louça demais, não? Vamos trabalhar lá no coworking um pouquinho. Lavar louça não é o problema. É a solução. É a solução. Você faz uma meditação às vezes, lavando louça. Mas voltando, gente, eu não faço geralmente essa pergunta, mas estou bem encantado com o projeto, com o produto. Por que do nome? Por que do nome é Nova Vila Matilde? A gente queria trazer justamente esse conceito de coisas mais compactas, menores, que na região a gente não sentia que tinha. Então, para trazer uma coisa nova, já não tem muito... Uma nova história. Uma nova história. Que nem diz. Quando a agência trouxe, né, o nome... Me veio um novo projeto, né? E a gente estava numa fase de reestruturação também. Uma reestruturação da JSG, né? De estar se dissociando um pouco da Jacutinga, por ela ter dado um tempo das coisas. Um novo momento, né? Um novo momento. Então, e por o projeto ser único, né? Ali na região. Então, a gente achou que o nome foi muito Vila. bem... E assim, eu sei que o slogan é muito bem feito, mas ele devia chamar Feito Personalizado para você. Cara, o que vocês fizeram... Por isso que você é arquiteto. Só pra te... Ele tem que me dar um chaplé, né? Ao vivo. O que eu tô falando para vocês é o seguinte, vamos dizer assim, é muito bonito ver a dedicação colocada nesse produto para atender a necessidade de famílias, indivíduos e feito com tanto carinho, querendo ou não, é diferente, é especial, né? Tem a parte comercial, tem a parte vendável, tem a parte que tem o estudo do que seria a composição do produto para vender da melhor forma possível. Mas no meio de todo esse processo, a gente vê amor. A gente vê carinho. A gente vê que vocês pararam, pensaram, se colocaram nessa conta. E isso faz a diferença, né, Ricardo? Sim, não é uma empatia, que nem a Clara falou também aqui no episódio. A gente vai aprendendo bastante coisa falando aqui. Que não é você pensar no outro. E se fosse comigo? Né? E se eu estivesse morando lá? Como é que eu gostaria daquele projeto? Como eu gostaria de morar num projeto? Acho que boa parte do que eles estão falando aqui é justamente isso, né? Então não é só um produto para vender. Se eu fosse para lá também, o Michel mesmo colocou, eu moraria naquele empreendimento. Para eles colocar no empreendimento é porque o empreendimento é bom. Sim. Né? Ninguém vai morar num lugar coisa que ali o que a gente considera importante para a gente, talvez consequentemente para os outros também. E em cima de tudo, quanto tempo, produção? Quase um pouquinho mais de uma hora falando de diferenciais, a qualidade, de tudo que estamos falando. Calma que o melhor ainda vem. Eu sei.
que eu queria falar para o que a gente quer falar para vocês? Existe? Vocês já sentiram? Vocês já tiveram algum feedback de alguma questão que algum cliente na mesa, de algum corretor que trouxe, de algum coordenador que veio trocar com vocês? Existe alguma objeção para esse produto? Vocês têm algum feedback disso? E se tem algum argumento? Por enquanto, todo mundo está elogiando, todo mundo está gostando. As pessoas estão conseguindo entender todos esses diferenciais. O pessoal ali tá consciente e treinado para poder falar. O decorado tá bonito. A gente vai abrir no sábado. Tô louco para ver. Vamos lá, no sábado a gente vai ter uma mega festa lá. Opa! Mais que convidado. Tá certo. Vai lá fazer uma proposta. Opa! Estabelecer um compromisso aqui. Mas o decorado ficou bacana. É isso aí. Eu vi o decorado antes de começar a fazer. E agora ele Pronto. ficou bem legal. E assim, a gente tá aqui, o episódio está indo no ar, bem aqui, bem perto do lançamento dele, né? Então é tudo muito fresquinho para quem estiver ouvindo, para quem ouvir depois. Mas acho que uma coisa, vale a pena a gente trazer aqui, né? Como vai ser essa política comercial, né? Então a gente está falando aqui, uau, tem um monte disso, tem tudo aquilo, tem tudo que é área de lazer, não sei o que lá. Primeira coisa que o corretor pensa assim, isso vai custar uma barca, né? E não é bem assim, né? Então, acho que mais do que nós, que somos da imobiliária, né? Vamos transferir a bola para o incorporador. O que você fala do preço, Michel? Não necessariamente o preço, né? Mas o que você fala para essa pessoa que tem essa preocupação de tudo que a gente tá vendendo assim? Não, eles meteram a faca, vão rapar todo o nosso dinheiro aqui, porque isso aqui vai sair uma bica. A primeira impressão do preço que eu tive foi no meeting, né? Normalmente a gente faz um meeting, fala o preço e a gente é xingado de todos os nomes. E eu não fui xingado de todos os nomes. É verdade. Aí fiquei pensando, falei, será que tá barato? Né? Foi a primeira coisa que me veio na cabeça. E todo fim de semana eu tô lá, acompanho, né, de longe as mesas, bato papo com os corretores, os coordenadores, os gerentes lá. E eles têm me falado que o preço pessoal tem aceitado bem. Porque, como o Leandro disse, eles têm conseguido passar, através do treinamento que eles tiveram, né? Toda essa informação que a gente está passando aqui, eles têm conseguido passar, acho que para os clientes, tudo que oferece o produto, né? Sim. A gente não está fora de preço de mercado, né? A gente não vai sair fora de preço de mercado. Tem condição? A gente vai ter condição de pagamento. Lá a gente tem a previsão de entrega lá, só para deixar para todo 38, mundo. né? 38 meses, né? Junho de 28. Né? Dá para fazer um bom fluxo, uma fluxo de pagamento. Bacana. A gente vai ter financiamento bancário, financiamento opção de financiamento direto com a construtora. Então, tudo que a gente está um pouco acostumado já a fazer aqui dentro da JD. A gente tem essa política comercial. E acho que o importante é os corretores levarem os clientes lá, levar para negociar, levar para brigar, que a gente vai brigar para aprovar todas as propostas. Sim. A ideia quer ouvir proposta, né? Nada está descartado. Né? E a gente quer aprovar as propostas, né? Então, tem que trazer para aprovar, vender e todo mundo sair contente. E você, corretor, tem que vestir a camisa que esse produto tá muito bom. O valor está muito bom, sinto amor envolvido aqui, sinto flexibilidade e eu acho que é fazer o trabalho bem feito, é se apaixonar por esse produto e respirar, porque vai dar muito certo. É um lançamento que está cheirando muito sucesso. A gente está com cheiro de sucesso. Está com cheiro de sucesso e a gente está vibrando muito por vocês. A gente está muito feliz de ter vocês aqui da JSG, que tem uma história tão bonita, um trabalho tão sólido, e eu tenho certeza que o corretor, a equipe em si, né, Ricardo, que está nos assistindo, já está, né? Mas eles vão ter essa troca, que estamos tendo essa informação boa que estamos passando para eles, e eles vão chegar ainda mais fortes para mandar muito bem nesse produto, né, Ricardo? E aí, lembrar assim, perante ao incorporador, né, a gente tem uma responsabilidade gigante, né? Nós, JD, porque só somos nós, né? Então, pessoal, 100%. A gente precisa vender, porque somos nós que vamos resolver
o empreendimento, né? Não existe nenhuma outra imobiliária. Toda a estratégia comercial, quem está desenhando somos nós. Toda a estratégia de marketing, quem está desenhando somos nós. Todas as ações, tudo que eu posso dizer, né? Que tudo que nós estamos pedindo ao incorporador, ele está fazendo, né? Atendido. Então depende 100% do trabalho da gente para resolver esse empreendimento. Então nós temos um produto bom numa região que a gente conhece, numa região que nós temos trabalho, que nós temos carteira. É só a gente focar em vender que a gente vai vender, né? Temos condição comercial, temos preço, temos tudo o que precisa para fazer desse um mega sucesso agora em abril, né? Então, quando a gente vai estar estreando, em abril o lançamento. Temos um produto que se vende por ele mesmo, né, gente? Eu acho que está muito sugestivo. Temos que vender bem ele, porque depois teremos outros. Tem mais... Olha o spoiler aí. Mais outros... Eu gosto de... Outros terrenos. Leandro, breaking news. Começa que eu tô gostando. A gente colocou a placa lá, não. Vai ser um corte isso. Não colocamos ainda. Tá? Temos um terreno bem grande, próximo, que está em processo de desenvolvimento e aprovação. Não sei se vai dar tempo. Ele está na prefeitura. Está na já. prefeitura, talvez não sei se vai dar tempo esse ano ou pro começo do ano que vem. Então a gente tem que fazer desse um sucesso para poder depois fazer mais um. Show de bola. Então esse é o... Breaking news. E vai ser. isso aí. Esse é o nosso teste. É isso aí. É o teste Legal. de fogo, não só como projeto, mas principalmente como empresa. Como né? 100% JD. A JSG vai lançar agora. 100% JD. A gente tem que depende vender. de nós. Como diz a bem aí. música, depende de nós. É isso mesmo. Mas já deu liga. O produto muito sugestivo se vende. E depois desse podcast tão informativo, tão bom, uma troca tão boa, não tenho dúvida que a gente vai decolar. É isso aí, gente. E fazendo um resumo para você. Nova Vila Matilde, Avenida Marcondes e Brito, 747, na Vila Matilde, próximo do metrô da estação Vila Matilde. Apartamentos de 2 e 3 dormitórios, 67 e 80, 90 metros quadrados. 1 ou 2 vagas de garagem, todos com terraço, com churrasqueira e lazer privativo de clube no condomínio. Vai ser um sucesso. 2 vagas nos apartamentos maiores. Não todos. Quase todos. É isso aí, gente. É isso aí. Nova Vila Matilde é o nome. E eu quero agradecer demais vocês. Satisfação total. Obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. Michel, Leandro. Obrigado, quero ver você mais Ricardinho. aqui. Michel também. E convido todos aí para vir ao lançamento. Sábado, lançamento, decorado Sábado já agora. vai abrir no sábado oficialmente, só chegar lá. O decorado está maravilhoso. Se você trouxer o seu cliente, é impossível ele não comprar esse apartamento. Vai dar negócio, o incorporador vai estar lá com a gente Tá no aprovando sábado, tudo. aprovando tudo, ou pelo menos ouvindo a gente tentando aprovar, e vai dar negócio. Todo É mundo isso tem aí. interesse que isso vá muito bem e muito rápido. Valeu, pessoal. Valeu. Até o Obrigado, próximo pessoal. JD Cast, né? Falou, gente! Valeu. Valeu. Beijo pra vocês. Valeu.